Privilégio poder compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo, do amor, da graça dele. Hoje eu vou trazer uma passagem e uma palavra que foi a primeira mensagem que eu ouvi aqui. O dia que eu cheguei nessa igreja, primeira vez que eu pisei aqui, eu lembro como se fosse hoje. Era o dia 9 de maio de 2021. Nós ainda não tínhamos cadeira, acho que tinha mais ou menos um mês que a igreja estava abrindo o culto público, era bem no auge ali da pandemia. Eu lembro que eu sentei aqui na frente, e eu lembro que eu chorei o culto inteiro com a pastora Gabi pregando, como se ela estivesse ministrando diretamente para mim. E aquele dia eu fui muito impactado, eu estava vivendo de alguma forma uma crise de fé, mas não uma crise de fé em Deus, mas uma crise de fé na igreja. Uma crise de fé onde eu pensava, será que nós vamos encontrar um lugar onde nossa família seja bem recebida, onde o evangelho seja pregado? E naquele momento, o dia que eu cheguei aqui, eu tive a certeza que eu estava no lugar certo, aonde o Senhor tinha enviado a nossa família para poder recomeçar, para poder ser ministrado e ser moldados. Então, já se fazem aí 3 anos e meio, e graças a Deus por isso, e tem sido um privilégio caminhar com os irmãos, com os pastores, com essa comunidade, e o Senhor tem me forjado muito nesse tempo, tem me moldado muito, e com a graça dEle, a gente tem perseverado e caminhado naquilo que Ele tem para nós, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, muita gente não gosta muito de ler esse livro, mas eu vou te dizer que ele é talvez o meu preferido da Bíblia. Porque às vezes a gente foca nas coisas erradas. Se você ler o primeiro verso de Apocalipse, ele começa assim, ó: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ou seja, é a revelação de Jesus Cristo, daquilo que vai acontecer, da plenitude daquilo que Deus tem. Aqui nós vamos poder ver a majestade de todo o seu poder, de toda a sua glória. É aqui que nós vemos a realidade final da igreja e de como nós nos encontraremos com o nosso Senhor e viveremos com Ele eternamente. Então eu queria te encorajar a ler mais, porque ele é um livro não para nos gerar medo, mas para gerar em nós fé. Porque às vezes olhamos para a igreja e falamos, como será a igreja no final? A igreja será uma igreja vibrante, que perseverará e permanecerá naquilo que o Senhor tem. Amém? Nós vamos ler no capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 1. Que diz assim a palavra do Senhor. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volta a praticar as obras que praticava no início. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar
entre as igrejas. Mas a isso tem a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Até aqui. Eu quero dar a vocês um pouco de contexto histórico sobre a igreja de Éfeso. Porque quando a gente, às vezes, já se faz em um tempo, quando aconteceu isso, e por muitas vezes nós não estudamos a história, inclusive, aproveitar para falar, nós tivemos o curso de História da Igreja. Se você não participou da primeira aula, pode participar da aula que vai ser amanhã. Nós vamos abordar ali, a partir já da Idade Média em diante. Nós estamos dando um panorama, mas, como o Marcelo disse, estudar a história da igreja nos ajuda a enxergar um pouco mais a dimensão bíblica, um pouco mais de homens e mulheres que perseveraram até hoje para que esse evangelho chegasse a nós. Nós não recebemos o evangelho do nada, Deus veio, não. Já tem algo que está sendo construído há quase 2000 anos e nós precisamos caminhar, nos ombros desses gigantes que foram homens e mulheres que perseveraram naquilo que o Senhor tinha. Amém? Então a igreja de Éfeso, ela era ali uma província romana naquele tempo e era uma das 4 principais cidades daquela época, junto com Roma, Alexandria e Constantinopla. Então Éfeso era uma cidade muito importante. Dizem que tinha aproximadamente 250 mil habitantes. Então, para aquele tempo, era uma cidade muito grande, muito populosa, uma cidade portuária, e onde tinha também construído o templo da deusa Diana, ou a deusa Artemis, dos gregos, a Diana de Roma, porque Roma e Grécia, enfim, existia uma mistura muito grande ali das culturas depois que o Império Romano passou a dominar boa parte das cidades gregas, inclusive. Então, ali, inclusive, esse templo era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, era um lugar muito populoso, um lugar de muita adoração, mas um lugar também de muita promiscuidade. Um lugar de muita... uma cultura religiosa, mas uma cultura religiosa idólatra. E essa igreja foi uma igreja iniciada e plantada pelo apóstolo Paulo. Em uma das suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo pregou em Éfeso. Nós vemos ali nas passagens em Atos, e algumas pessoas se converteram, e ele deixou ali Priscila e Áquila para desenvolver aquela igreja e para que ela pudesse continuar, e acabou se tornando uma base missionária para aquele tempo. O apóstolo Paulo voltou numa segunda viagem missionária, voltou lá, ficou lá durante 3 anos e meio e se dedicou a pregar o evangelho, a ensinar a palavra de Deus, a preparar líderes, homens e mulheres, para poder dar continuidade naquilo que ele estava fazendo. E depois do apóstolo Paulo, Timóteo, que era um discípulo direto do apóstolo Paulo, também pastoreou a igreja de Éfeso. E mais adiante, o apóstolo João esteve em Éfeso por um bom tempo pastoreando aquela igreja. Então ela não era uma igreja qualquer. Quando João escreve essa carta à igreja de Éfeso, a partir da revelação que Jesus dá a ele conhecia muito bem essa igreja. Essa era uma igreja que tinha uma fé robusta. Alguém que buscava o Senhor. Nós vemos aqui algumas virtudes dela. Porque quando nós olhamos apenas para a segunda parte, onde o Senhor tenho contra ti, porém, que abandonaste o primeiro amor, nós esquecemos do que vem anterior. Porque, provavelmente, se nós não tivéssemos essa carta, e tivéssemos só o contexto histórico da igreja, provavelmente nós iríamos dizer, nossa, essa era uma igreja modelo. Tudo funcionava. Eles repreendiam os falsos apóstolos, eles perseveravam na fé, eles perseveravam na perseguição,
Era uma igreja que você olhava e falava, uau, que igreja impressionante. E eles tinham muito, sim, a ser elogiado, porque o próprio Senhor o elogia. E nós precisamos olhar para isso, porque nós precisamos perseverar. Nós precisamos examinar as Escrituras para poder confrontar os falsos ensinos. Porque senão, vocês estarão à mercê daquilo que prega aqui de domingo apenas. E o apóstolo Paulo fala assim, os bereanos, eles eram mais excelentes porque examinavam as Escrituras. E cada um de nós é chamado a examinar as Escrituras, a ler, a entender, a se tiver dúvida, perguntar. Mas todos nós somos responsáveis por conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, por conhecer a Palavra de Deus. Não vai adiantar você falar para Deus, o pastor Renato me ensinou uma coisa lá e eu segui o que ele ensinou. E o Senhor vai falar para você, mas e a Bíblia que você tinha, que você não lia? Ficava assistindo várias séries lá, assistindo várias TV e tudo mais, no celular um tempão, e a Bíblia você não lia. Não adianta, não vai ter desculpa diante do Senhor. Amém? E nós hoje somos privilegiados, porque nós temos várias versões da Bíblia, em várias linguagens. Temos a Bíblia, podemos carregar ela conosco, temos no celular várias versões. Então nós devemos nos dedicar a estudar as Escrituras. Porque às vezes a gente tem um conceito, né? Não, esse negócio de teologia não é para mim não. Mas no fim todos nós, de alguma forma, fazemos teologia. Todos nós pensamos a respeito de Deus, fazemos perguntas. Todos nós temos as nossas respostas das nossas perguntas, ou aquilo que encontramos. E à medida que nós conhecemos a Deus, isso vai determinar como nós vivemos. Porque um conhecimento errado de Deus também pode determinar uma vida fora da vontade de Deus. Talvez pode ser outro Deus que você está conhecendo, e não Deus revelado nas Escrituras. Amém? Então nós somos chamados a nos dedicar a conhecer a palavra, conhecer aquilo que Deus escreveu para nós. E tem um outro ponto que é falado sobre a igreja de Éfeso, que Jesus diz, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sabe, o evangelho, para que ele permaneça, para que ele continue alcançando as pessoas, precisa de trabalho, precisa de dedicação. Não tem jeito, nada, nenhuma virtude é construída ao acaso. Toda virtude, ela é construída a partir de uma intencionalidade, a partir de uma dedicação. O caos não, o mal já impera. Se você deixar ali, a bagunça vai ficando, ela vai ficando cada vez pior. Você não precisa fazer nada. Você vai passando assim, se você está em um lugar bagunçado, você vai passando, a bagunça vai ficando cada vez pior, vai juntando cada vez mais poeira. As coisas vão ficando cada vez mais caóticas. Mas para organizar, para desenvolver virtude em nós, precisa dedicação, precisa intencionalidade, precisa nos dispor a nos comprometer aquilo que Deus quer de nós. Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele vai cobrar de mim. Ele vai cobrar de você aquilo que Ele entregou para você fazer. E cada um de nós somos responsáveis para fazer aquilo que Ele confiou a nós. Cada um de nós tem a parte do reino de Deus que é responsabilidade nossa. Não adianta você falar, não, isso aí é coisa do pastor. Isso aqui é coisa do ministro de louvor. Não. Todos nós somos chamados a assumir a nossa parte no reino de Deus. Todos nós somos chamados a contribuir com aquilo que Deus está fazendo. No reino de Deus não existe espectadores e consumidores. No reino de Deus existe filhos comprometidos com o reino. Comprometido com o rei. Como embaixadores de Cristo, daqueles que vão levar a mensagem aonde o Senhor nos levar. Obedecer aquilo que Ele pedir para nós, porque para cada um de nós Ele vai pedir algo diferente. E isso é maravilhoso, porque isso requer um relacionamento pessoal com Ele. Não adianta você se relacionar com Deus a partir da figura de uma outra pessoa. Você precisa de um relacionamento íntimo com Deus, para que Ele direcione aquilo que você precisa fazer.
para que Ele dê a você as estratégias que você precisa para sair das ciladas que Satanás tem te colocado. Não tem outro caminho. Precisa de um relacionamento pessoal com Deus. Precisa de comprometimento, de dedicação, de Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Qual que é a minha parte? Como que eu posso cooperar para que o Evangelho alcance mais pessoas? Como que eu posso cooperar para que a justiça do Senhor venha sobre a terra? Para que o reino do Senhor venha sobre a terra? Não em plenitude. É claro que não, porque só vai vir no final, quando Ele vier para a terra. Mas nós somos chamados para ser sal e luz desse mundo. Para transformar as realidades dos lugares que Ele nos colocou. Todos nós somos chamados a isso. Todos nós somos chamados a refletir a glória de Deus todos os dias das nossas vidas. Somos chamados a brilhar aonde estão as trevas. Porque o problema não é a maldade do mundo, não é a promiscuidade. O problema é a ausência de luz. A ausência dos filhos de Deus que se escondem, que têm pegado a candeia e colocado debaixo da mesa, para que ela não ilumine. E o Senhor diz, não, coloque num lugar visível, para que possa iluminar toda a casa, todos os lugares aonde o Senhor nos levar. Amém? Então nós vemos que a igreja de Éfeso tinha muitas virtudes. Eles resistiam ao sofrimento, eles tinham um conhecimento doutrinário profundo. Então nós somos convidados a isso. Nós somos convidados a crescer em entendimento, crescer na graça e no conhecimento de Deus, crescer em intimidade com o Senhor, avançar mesmo diante das dificuldades, porque as dificuldades, às vezes é diferente. Às vezes as dificuldades é sim uma pressão, é sim uma perseguição, mas às vezes a dificuldade é o comodismo. Às vezes a dificuldade é uma vida boa. É tudo organizado, tudo acontecendo bem. E a gente vai se acomodando nisso. Nós precisamos discernir qual é a estratégia de Satanás para o nosso tempo. Como que ele tem nos feito tirados da vontade de Deus no nosso tempo. Porque ele continua trabalhando. Satanás continua trabalhando. Ele não deixou de trabalhar. Ele continua todos os dias trabalhando para que os filhos de Deus saiam da vontade de Deus. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que Ele quer de nós, para ouvir dele quais são as ciladas que Satanás tem colocado no nosso caminho e dar a nós as estratégias para vencer todas elas. Porque se caminharmos com o Senhor, nós vamos vencer todas elas. Podemos tropeçar em algumas, mas nós sairemos vencedor, porque Deus não perde nenhuma batalha. Não há batalha que Ele perca. Se estivermos atentos à sua voz, nós venceremos todas as batalhas. Amém? Mas, apesar de todas essas virtudes, a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Era uma igreja focada, era uma igreja performática, era uma igreja pulsante, crescendo e tudo mais. Mas eles perderam uma coisa: o primeiro amor. E a verdade é que o amor é o princípio do evangelho. Não existe evangelho sem amor. Você pode ter uma boa moralidade, um bom comportamento, mas sem o amor genuíno de Deus, sem esse primeiro amor, de nada vale. De nada vale. Se nós estivermos focados demais na performance, em avaliar demais quem está certo e quem está errado, talvez nós vamos perder o amor. Vamos perder a sensibilidade. Vamos perder aquilo que é central no evangelho. E por que o amor é central no evangelho? Porque por dois motivos. Primeiro, que nós fomos alcançados por Deus pelo seu amor.
Deus nos amou primeiro. Ele enviou o seu próprio Filho para viver e morrer por nós. Para sofrer na cruz, se entregar na cruz e sofrer as dores que nós deveríamos sofrer. Para carregar o peso dos nossos pecados, mesmo sabendo que nós o rejeitaríamos. Mesmo sabendo que aqueles que estavam apedrejando, era por eles que o Senhor estava morrendo. Por aqueles que o estavam crucificando, blasfemando contra Ele, era por eles. Mesmo sendo rejeitado, Ele nos amou. E esse é o amor de Deus, um amor de Deus que não coloca limites, não precisa de retribuição. É um amor que se entrega em favor dos seus filhos, independente de como eles vão retribuir. Então, o primeiro ponto é que nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Mas tem um segundo ponto. O amor é a linguagem da eternidade. O amor é a linguagem da eternidade. Na eternidade, nós não precisaríamos mais de fé, porque nós já estaremos diante de Deus. Na eternidade, nós não precisaremos mais de esperança, porque a nossa esperança se cumpriu. Mas na eternidade, nós vamos nos deleitar no amor de Deus. Por isso que nas palavras do apóstolo Paulo, você pode fazer qualquer coisa, você pode ser alguém cheio de dom, cheio de capacidade, você pode construir as maiores riquezas, você pode fazer as coisas mais impressionantes desse mundo, você pode curar pessoas, entregar o seu próprio corpo, ser o maior filantropo do mundo. Se isso não estiver firmado no amor de Deus, isso é palha que será queimada. Agora, as coisas mais simples que nós fazemos, se elas estiverem firmadas no amor de Deus, elas serão como um som que ecoa até a eternidade. Porque na eternidade nós desfrutaremos do amor de Deus em plenitude. Na eternidade nós poderemos amar uns aos outros em plenitude. Então, quanto mais nós treinarmos isso no tempo presente, mais nós trazemos a eternidade para hoje. Às vezes a gente olha a eternidade como algo do futuro, mas a eternidade é uma realidade para ser acessada hoje. É uma dimensão para que nós possamos viver hoje. Eternidade não tem a ver com o futuro. Tem a ver com a realidade de Deus para os filhos dele. E que nós possamos acessar uma parte dela hoje. E para isso, precisamos estar enraizados no amor de Deus. Num amor genuíno, verdadeiro. Por quê? Por vezes, aquilo que Jesus disse vai acontecer. Se você ler em Mateus 24:12, a palavra de Deus vai dizer assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E às vezes a gente acha que a iniquidade é toda a promiscuidade que a gente tem visto aí, toda a pornografia, todas as questões que a gente vê, os problemas políticos, a corrupção do homem. Mas o amor de muitos vai esfriar por causa da iniquidade daqueles que se dizem a igreja de Jesus Cristo. Por causa daqueles que têm focado em performance, têm focado apenas em crescer, em ser grande, em construir o seu próprio nome, assim como em Babel. Aqueles que não têm se importado com as pessoas que têm ficado no meio do caminho. Porque o reino de Deus não para, mas o samaritano para. O samaritano que vê lá aquele doente à beira do caminho, ele para. E o verdadeiro samaritano é Jesus. E aqueles que carregam a identidade de Cristo. O reino de Deus nós paramos sim, por causa daqueles que estão feridos. Daqueles que estão doentes. Daqueles que precisam de cuidado. Daqueles que precisam de ajuda.
Não é só avançar, 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 não. Tem muitos feridos e doentes, inclusive porque nós não discernimos o corpo de Cristo. E por isso nós somos chamados a cuidar uns dos outros, a amar verdadeiramente as pessoas, a não focar apenas nas nossas próprias vontades, nas nossas próprias necessidades e esquecer quem de fato é eterno, que são as pessoas. Nós somos chamados para amar uns aos outros. Nós somos chamados a construir um tesouro eterno, que não se corrompe, que a traça e o ferrugem não corrompe, que os ladrões não roubam. E esse tesouro eterno são as pessoas que nós dedicamos as nossas vidas a compartilhar do amor de Deus. São aqueles que estarão na eternidade conosco, desfrutando do amor de Deus. É para isso que nós somos chamados. Se focarmos demais em construir o nosso próprio nome, nós vamos perder o primeiro amor. O amor, ele é o fundamento do Evangelho. O amor é o princípio de todas as coisas. Foi por amor que Deus nos fez. Foi por amor que Ele construiu o homem e a mulher, mesmo sabendo do potencial de corrupção deles. Porque Ele amou. E Ele se entregou por nós. Desde a fundação do mundo. O cordeiro já tinha sido imolado. Quando eles estavam lá planejando criar o homem, fazer todas as coisas, eles já sabiam, mas eles podem se corromper. Eles podem não obedecer. E já lá no conselho da Trindade, Jesus falou, tudo bem. Se eles se corromperem, eu dou minha vida por eles. Deus já tinha preparado o caminho de volta. Deus já tinha preparado o caminho de volta. E vou te dizer, hoje Ele está nos chamando ao arrependimento. Hoje Ele fala, lembra-te de onde caístes. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volta a praticar as obras que no início praticava. Ele está nos chamando a olhar como era no princípio. Talvez nós temos aqui algumas pessoas que se converteram há pouco tempo. Mas a verdade é que a maioria de nós já tem uma caminhada um pouco mais longa com Cristo. E como o nosso coração foi alcançado pelo amor de Deus e nós entendemos a graça de Deus de tal forma, como era a nossa entrega, como eram as nossas orações, como era o nosso tempo com Deus, como nós queríamos tanto compartilhar do Evangelho com todo mundo, porque aquilo tinha nos alcançado e estava transformando o nosso coração, e nós tínhamos um coração queimado e apaixonado por Ele, e queríamos compartilhar com todo mundo as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. E como é hoje? Como nosso coração tem ardido por Ele hoje? Como nós temos nos dedicado para Ele hoje? Como temos aproveitado as oportunidades de falar do Evangelho de Jesus Cristo? E eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Porque o Senhor falou comigo esses dias sobre isso. Tinha uma pessoa da minha equipe que está passando por alguns problemas pessoais. E aí ele compartilhou comigo e tudo mais, enfim, a gente estava no feedback, e ele compartilhou comigo isso. E aí, compartilhou da dificuldade, enfim, das questões que ele estava vivendo. E aí eu dei vários conselhos para ele. Falei, vai com calma, enfim, falei várias coisas. Mas eu saí de lá sem falar a principal coisa que eu precisava ter falado para ele. Eu saí dali, daquela reunião, sem falar do Evangelho de Jesus Cristo, que poderia transformar toda aquela situação. Que poderia não transformar a situação, mas transformar ele. E ajudar ele a enxergar a realidade de forma totalmente diferente. E eu falei, Senhor,
O que está acontecendo? De fato, eu deixei de falar do principal que eu precisaria ter falado. E o Senhor falou para mim: volte ao primeiro amor. Volte a praticar as obras que você praticava no início. Volte a compartilhar o Evangelho de forma apaixonante, apaixonada, como você fazia no início. Com todo mundo que conversava com você, e você falava de Jesus Cristo. E você falava do que Ele estava fazendo na sua vida, de como Ele estava te transformando. E eu creio que isso serve para muitos de nós que estamos aqui. O Senhor tem nos chamado a compartilhar o Evangelho poderoso de Deus, que não consiste em palavras de persuasão, mas em poder de Deus, que transforma vidas e famílias. O Senhor, assim como Ele nos transformou, Ele continua alcançando as pessoas hoje. Ele continua transformando as pessoas hoje. Assim como pegou um cara totalmente perdido como eu, Ele me alcançou e tem transformado o meu coração todos os dias. Ele continua fazendo isso hoje. Será que nós temos olhado para os perdidos, para aqueles que estão na pior situação, que nós já falamos do Evangelho para eles tantas vezes, e eles não se converteram ainda, e dizemos: esse não tem jeito. Deixa eu te falar, eu e você também não tínhamos jeito. Mas o amor de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. Será que nós temos olhado para as pessoas e falado assim: ainda bem que eu não sou como esse, pecador? Ou temos olhado e falado assim: há esperança. Deus, transforme essa pessoa, a orar por elas e falar: Senhor, abra os olhos dela, transforme o coração, abra os ouvidos dela, tire as escamas dos olhos delas, para que elas possam ver a glória do Senhor. Algumas semanas eu estava aqui no culto da presença e o Senhor falou para mim: Renato, não desista de ninguém. Vá até o fim. Vá até o fim, crendo que eu posso transformar. Mesmo que passe a vida inteira, eu posso transformar. Não desista de ninguém. Continue amando, continue perseverando, continue semeando, mas não desista de ninguém. E é isso que o Senhor nos chama a fazer: não desistir de ninguém. Nem de nós mesmos, e nem daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que o Senhor nos chamou para falar do Evangelho. Às vezes é um familiar que você já falou para ele várias vezes, e várias vezes você falou: meu, não adianta nada. Deixa eu te falar, não desista, não desista. No tempo oportuno, o Senhor vai alcançar o coração dele ou dela. No tempo certo, o Senhor vai transformar e os olhos vão se abrir, assim como os nossos se abriram. Assim como várias pessoas oraram por nós por tanto tempo. Falaram do Evangelho para nós várias vezes e nós nem ligávamos. Aquilo entrava por um ouvido e saía pelo outro. Lembra quando o Senhor nos alcançou? Lembra quando Ele nos alcançou? Lembra como nós fomos impactados por esse amor? Porque nós só vamos amar como o Senhor ama quando entendemos o seu amor. É só compreendendo o tamanho, da dimensão do amor de Deus, do impacto, daquilo que Ele fez por nós, da obra de Jesus. É só entendendo o amor de Deus que nós poderemos amar. Que nós poderemos amar como o Senhor ama. Nós poderemos ser pacientes como Ele é. Poderemos ser manso e humilde como Ele é. É só compreendendo o que Ele fez por nós. Como Ele nos transformou. Como Ele tem nos transformado. Como Ele se revelou a cada um de nós. É o amor de Deus que nos transforma. Não é a lei, não é as regras. A lei só mostra o quanto nós estamos distantes de Deus. Mas o amor é que nos aproxima dEle. O amor é que nos traz por perto. E o Senhor é paciente conosco. Ele diz: arrependa-se, volta onde você caiu.
Então o que eu quero trazer para cada um de nós, você sabe onde você precisa se arrepender, como eu sei aonde eu preciso me arrepender. Você sabe o que o Senhor quer de você. Você sabe. Nós sabemos. O difícil não é saber o que o Senhor quer de nós. O difícil é obedecer. O difícil é perseverar naquilo que Ele quer de nós. O difícil é deixar ser transformado. O difícil é deixar ser moldado e permanecer naquilo que Ele tem para nós. Saber o que Ele tem para nós é fácil. Porque normalmente são nas pequenas coisas, são nas coisas simples, que nós vamos nos perdendo e vamos deixando o nosso coração esfriar, o nosso amor esfriar. E nós vamos entrando no lugar de apatia, de apostasia. E vamos ficando cada vez mais indiferentes, cínicos, céticos. Mas o Senhor está nos chamando a voltar ao primeiro amor. A crer que Ele é poderoso para transformar todas as realidades. E ainda que Ele não os transforme, nós permaneceremos fiéis a Ele. Assim como aqueles homens que foram jogados na fornalha, eles disseram para o rei: Rei, ainda que o Senhor não nos salve, nós não o adoraremos, porque nós adoramos o único Deus. Ainda que o Senhor não transforme as realidades da nossa vida, ainda que vivamos, olhamos para a nossa vida e falamos, não era isso que eu queria viver, nós permaneceremos fiéis ao Senhor. Nós permaneceremos fincados no amor de Deus, crendo que Ele está fazendo tudo para o nosso bem. Crendo que isso é verdade, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Crendo nisso de verdade, crendo na bondade de Deus, não duvidando da bondade de Deus, não comparando as nossas vidas com as das outras pessoas, porque o que o Senhor tem para nós é algo para nós vivermos. Cada um vai viver a sua vida e cada um será julgado como respondeu na sua própria vida. Então essa manhã, o Senhor está nos chamando a voltar aonde caímos. Feche os seus olhos por um instante. Se você foi alcançado pelo Evangelho há pouco tempo, e o amor de Deus está no seu coração, lembre-se disso. Você vai precisar permanecer na graça de Deus. Vai precisar permanecer no amor dEle. Porque acontecerão coisas para te desviar do caminho. Pessoas vão te trair. Pessoas vão te magoar. E às vezes é aqueles que menos você esperava. Mas permaneça crendo que o Senhor é fiel, que Ele não vai te abandonar. Mas talvez alguns de nós já caminham há bastante tempo com o Senhor. Reflita você. Hoje você é mais comprometido com o reino de Deus do que quando você se converteu? Ou você foi deixando o seu coração esfriar? Deixando as dificuldades da vida? As paixões desse mundo, as atribuições, as diversas demandas do dia a dia, tirar do amor de Deus e focar naquilo que não é o principal. Pense se assim como eu, você não tem compartilhado tanto do Evangelho como compartilhava no princípio. Você não tem mais falado do seu testemunho, de como Deus transformou a sua vida, de como Ele te converteu e de como você era, porque você tem vergonha de quem você era. E aí você não quer compartilhar mais. Pense se sua relação com Deus
tem crescido, se você tem se tornado mais paciente, mais amoroso, mais bondoso, mais generoso. Pense como os frutos do Espírito têm crescido em você ou não. Se você se acha melhor que as pessoas ou se você se vê responsável por elas. Pense se você tem servido ao Senhor porque você é responsável com o reino de Deus ou porque você ama o Rei. Às vezes nós continuamos fazendo porque nos vemos responsável. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para servi-lo por meio do seu amor. Porque Ele nos amou e nós o amamos também. Jesus nos chama a praticar as obras que praticávamos no princípio. Da pureza e da coragem que nós tínhamos no início. Da confiança em Deus que tínhamos no princípio. Do tempo que passávamos com Ele. Do tempo que não havia para nós reservas, ponderamento, mas nós só íamos e obedecíamos. Nós só ouvíamos e obedecíamos. Jesus está nos chamando para voltar. Jesus está nos chamando para nos deleitar no amor dEle. E dizer: é o meu amor que te transforma. Não é a sua performance, não é as suas capacidades, mas é o meu amor que te transforma. Se deleita nesse amor. Se misture com esse amor e se mergulhe totalmente no meu amor, o Senhor diz. Foque naquilo que é principal. Porque se focarmos no que é principal, todas as outras coisas estarão no seu lugar, na órbita correta. Sim, Deus. Queremos sentir o Teu grande amor, Deus. Ah, Deus, que esse amor, Deus, possa transformar o nosso coração, Deus. Abra os nossos ouvidos, Deus. Nós queremos ouvir a Sua voz e Te obedecer, Deus. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar a realidade do Teu reino e não aquilo que está visível aos nossos olhos, mas aquilo que está invisível. Abra os nossos corações para que possamos nos sentir verdadeiramente e sermos transformados pela Tua presença e pelo Teu amor, Senhor.
Pense nessas palavras. Não cante apenas seguindo a música, mas cante com entendimento. Se isso for uma verdade, diga ao Senhor: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, Senhor. Eu quero queimar de amor por Ti, Jesus. Eu quero queimar de amor por Ti, Jesus. Sem reservas, Senhor. Sem reservas. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por Ti. Claro, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por Ti. Diante disso, o Senhor nos convida a sentar à mesa dele novamente. O Senhor não é aquele que nos repreende sem amor, mas Ele nos confronta e diz para você: filho, senta à minha mesa, desfrute do meu banquete. Debaixo desse entendimento nós vamos ceiar, nós vamos servir a ceia e vamos fazer novamente uma aliança com Ele, porque Ele sempre nos dá a oportunidade de voltar ao primeiro amor, de amar como Ele nos ama. Todos os dias Ele está nos convidando para a mesa. Amém? Pode servir. E desce com flor. Vem como em Pentecoste. Enche-me de novo.
Diante de tudo que nós lemos e ouvimos hoje, o Senhor termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? A partir desse entendimento, possamos pegar o pão que representa para nós o corpo de Cristo, o corpo moído de Cristo na cruz do Calvário, que por seu amor deixou-se moer por nós, para que nós, por meio do seu amor, possamos nos deixar nos moer pelos nossos irmãos, possamos nos entregar em favor dos nossos irmãos, possamos orar uns pelos outros, possamos nos entregar em favor uns dos outros. Amém? Nós consagramos esse pão a Ti, Jesus, e que o Teu corpo esteja em nós, que todos os dias possamos nos alimentar do Senhor, que é a árvore da vida, a árvore que gera vida em nós, que o Teu Espírito, o Teu corpo gere vida em nós todos os dias, Deus, em nome de Jesus, como do corpo de Cristo. Da mesma forma, o cálice de suco que nós estamos aqui, que representa o sangue de Jesus Cristo, que seja a parte de Deus em nós, como o sangue correndo em nossas veias, como o Espírito Santo que flui no meio da igreja e traz vida, e leva vida para todo o corpo, e que liga cada parte do corpo a nos tornarmos um com Ele e uns com os outros, a estarmos unidos na vontade de Deus. Foi pela sua igreja que Ele deu a sua vida, para que nós tenhamos vida. Foi por causa de cada um de nós que Ele morreu naquela cruz. Ele morreu por cada um de nós. Ele se entregou, Ele deixou o seu sangue escorrer naquela cruz, porque Ele tinha poder para sair em qualquer momento, mas Ele derramou cada gota do seu sangue por nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Beba do sangue de Cristo. Tira um tempo você aí com o Senhor. Peça para que Ele te renove. Peça para que Ele te dê forças. Peça para que Ele te ajude